Quem lembra do tema da mensagem de domingo passado? Que o pastor José trouxe o recado de Deus para os nossos corações no domingo passado. Quem lembra? Oi? O segredo de uma vida cristã vitoriosa. Então esse foi o tema que ele usou para ministrar as nossas vidas no domingo passado. E o texto que ele usou, qual é? Quem lembra? Vamos lá. Mateus 24, Mateus 7, do 24 ao 27, né? Onde Jesus está falando aos seus ouvintes sobre dois alicerces. A casa na rocha e a casa na areia. Onde o segredo está em ouvir os mandamentos e viver na prática diária. Né? Então foi essa mensagem que o pastor ministrou no domingo passado no nosso coração. A casa na rocha e a casa na areia. Confesso aos irmãos que um bom tempo eu pensava nesse texto focado apenas na família, né? Apenas no casal, nos filhos, né? A casa. Mas depois eu fui vendo que quando o Espírito Santo fala que o nosso corpo é o templo dele, é a casa dele, então também essa palavra se remete à família, sim, mas pessoalmente, agora aqui cada individual, esposo, filhos e filhas, né? A casa firme na rocha. Essa estrutura que Deus nos deu para viver nesse mundo que chama a casa do Espírito Santo de Deus. Ela pode ser construída numa rocha, nós sabemos quem é, ou ela pode ser construída numa areia. Também sabemos quando um alicerce é construído numa areia, o que faz. O pastor ministrou bem no nosso coração no domingo passado. E o segredo dessa vida cristã vitoriosa, que é ouvir os mandamentos do Senhor e colocar esses mandamentos em prática. Mas hoje não vou repetir o tema que foi pregado no domingo passado, só quero dar sequência naquilo que Deus falou no meu coração durante a semana em relação a essa ministração. Nós estamos tendo o privilégio de termos os cultos gravados. O nosso irmão Vinícius tem gravado os cultos. E quem tem o seu Face, lá pessoal que tem aí o grupo do louvor e adoração, mas também ele tem postado para os amigos que fazem parte da rede as mensagens que são pregadas aqui no domingo à noite. Então há a oportunidade de revermos, meditarmos nessa mensagem. E pensando na mensagem que o pastor trouxe, veio para mim uma questão dessa vida vitoriosa, quais são os benefícios dessa vida vitoriosa, né? Então você ter o seu alicerce firmado na rocha que é Cristo, e que esse Cristo de fato ele é vivido no seu viver diário, e que os seus mandamentos fazem parte da essência da sua vida, do seu agir, e que a prática que acontece na sua vida é resultado desse alicerce que você está, não tem por que não ter os benefícios de uma vida vitoriosa, né? E olha que os benefícios são muitos benefícios. Talvez não como muitas vezes nós imaginamos esses benefícios, mas quero compartilhar dentro da palavra de Deus um homem usado por Deus com o seu alicerce na rocha e que na sua caminhada diária, no seu viver diário, ele nos mostra os benefícios de uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Convido a vocês a abrir a sua Bíblia no livro
de Jó. No capítulo 42, de 1 a 6. Livro de Jó, capítulo 42, de 1 a 6. Nós vamos pegar o final da história. Assim diz o texto: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos meus planos pode ser impedido. Tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo, e respondi às suas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, pois isso estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado. Nós nunca nos cansaremos, Deus, de agradecer ao Senhor pelas imensas bênçãos derramadas sobre nós. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pelas histórias da Tua Palavra, onde, quando lemos, meditamos, nos vemos, Senhor Deus, na história desses homens, e podemos dizer, Senhor, com toda segurança, ó Pai, que temos uma vida vitoriosa, sim, porque, Pai, os nossos pés estão sobre a rocha. E essa história, Deus, de 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos, que o Senhor tem permitido a cada um nessa noite viver, ó Pai, tem nos feito, Senhor, vivermos histórias como essa. E que podemos dizer, Senhor, que temos uma vida vitoriosa. E que queremos continuar sendo, ó Pai, vitorioso em Ti a cada dia. Queremos continuar, Senhor, cada dia sabendo que o Senhor está cuidando, ó Pai, do nosso futuro. E Ele está nas Tuas mãos. Por isso, Deus, como não só uma canção, queremos Te dar, mas queremos Te dar o nosso coração. Para que o Senhor nos usa, ó Deus, de forma tremenda, como tem usado os Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Querido, os irmãos que estão aqui já conhecem a história de Jó, conhecem o que aconteceu na sua história. Jó era um homem bom, rico, feliz, mas Deus permitiu que à noite, para o dia, perdesse seus filhos e tudo o que tinha, e que fosse acamado por uma doença, né? Jó era um homem bom, rico, feliz, mas Deus permitiu que da noite para o dia, os seus filhos morressem, e que ele viesse ser cometido de uma enfermidade. E uma outra coisa que aconteceu na vida de Jó, depois ele e seus amigos procuraram a razão para explicar a razão de tanta desgraça, né? Depois Jó e seus amigos procuraram achar explicação para tanta desgraça na vida de Jó. Outra coisa que aconteceu, pensavam naquele tempo
que o sofrimento é sempre resultado do pecado, que a razão de Jó estar passando por tudo aquilo, temendo a Deus, era resultado de pecado na sua vida. Para os amigos de Jó, Deus sempre recompensava os bons e castigava os maus. Muitas vezes é assim que nós pensamos, quando passamos por alguma aflição, alguma guerra, alguma batalha, né? E começamos a perguntar o porquê, por que está acontecendo isso? E muitas vezes vamos lá no fundo ver o que nós fizemos de alguma coisa errada contra a vontade de Deus. Se estamos sendo castigados, é porque algum pecado lá tem e não confessado. E uma outra coisa, portanto, Jó está sofrendo porque pecou, mesmo sendo portanto, Jó está sofrendo e porque pecou, mesmo que tenha sido em secreto, mesmo que ele não conseguisse trazer à memória algum tipo de pecado, lá no oculto, lá no passado, alguma coisa ele fez para estar sofrendo aquilo. E quando nós vamos caminhar junto com Jó, nós vamos ver a integridade dele, a vida dele com Deus. E nós podemos ver pelo livro que Jó não havia cometido pecado algum. E a razão do seu sofrimento era sim uma permissão de Deus para que, não para prová-lo, mas Deus permitiu que acontecesse tudo o que aconteceu na vida de Jó, para dizer a Satanás: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó como ele é? E assim pode acontecer com qualquer um de nós. Então, queridos, eu quero dizer nessa noite que nós somos vitoriosos. Sim, somos vitoriosos. Nós temos uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Se cometemos pecados, e temos cometido pecados, e temos pecado contra a vontade de Deus, se você é um discípulo, um servo do Senhor, você vai se arrepender desses pecados, você vai confessar esses pecados, e você vai reconhecer a dependência dessa rocha, e você vai seguir adiante. E esses pecados não vão te conduzir a uma paralisia de uma vida cristã, dizendo não adianta confessar, não adianta dizer que eu confessei ao Senhor. Porque quando confessamos de fato, dizemos ao Senhor que confessamos e não cometemos mais esses pecados, Deus nos ensina a caminhar. Mas alguns casos da nossa vida, passamos por tribulações, passamos por guerra, por batalha, não por motivo de pecados, mas Deus permite para lapidar mais e mais o seu vaso. E nós vimos na vida desse homem vitorioso, onde perdeu tudo, e chega no final do seu depoimento dizendo isso: eu reconheço que para ti nada é impossível. Pode passar para mim, Vinícius. Pode passar essa parte. Aí eu quero pensar junto com os irmãos sobre esses 6 pontos dentro desse capítulo 42, de 1 a 6. Quais são os benefícios aqui no texto de Jó, né? Quais são os benefícios aqui no texto de Jó? Então, o primeiro benefício que nós podemos ver no verso de número 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Primeira coisa que Jó declara depois da sua
caminhada da perca e da restauração de tudo que Deus restaura na sua vida, eu reconheço que a soberania de Deus. Quando ele diz, eu reconheço que para ti nada é impossível. Reconhecer a soberania de Deus. Se o Espírito Santo não trouxe à nossa memória algum motivo de pecado que cometemos, e Ele já sondou o nosso coração, e algum pecado não veio, reconhece a soberania de Deus. Reconhece que Deus pode fazer de você o que Ele quer, da maneira como Ele quer, porque Ele tem um propósito e um objetivo. E assim foi com a vida de Jó. Deus tinha um propósito na vida dele, para que ele perdesse tudo e depois Deus devolvesse tudo para ele novamente. Então, eu reconheço que para ti nada é impossível. Então, aquele que tem uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, reconhece que para Deus nada é impossível. Que Deus pode fazer de você o que Ele bem quiser para glorificação do seu nome. Então, pare de muitas vezes ficar o que eu fiz, o que eu estou fazendo, ou o que a minha família está fazendo, ou o que a minha igreja está fazendo. Reconhece que Deus está usando a sua vida, está usando essa igreja de uma maneira para lapidar as nossas vidas, para trabalhar o crescimento entre nós, para edificar os nossos corações. Ele faz isso, Deus faz isso. Então, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, Deus, faça da minha vida o que o Senhor quer. E Jó reconheceu isso. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Depois do questionamento dos amigos, da palavra da esposa e dos próprios pensamentos dele, ele chega a isso. Então, uma pessoa que tem uma vida vitoriosa, ela tem isso no seu coração. Ela reconhece a soberania de Deus. Ela não regride. Ela não volta a estaca zero. Ou ela vai de vez naquela vida que ela tinha outrora. Mas ela reconhece a soberania de Deus. Então, Jó demonstra para nós que um dos benefícios de termos uma vida vitoriosa é reconhecer a soberania de Deus. Se nós não reconhecemos a soberania de Deus, nós não vamos ver Deus nos usando quando as coisas estão ruins. Quando tudo está mal no emprego, quando tudo está mal na família, quando tudo está mal no meio dos amigos. Você tem feito a sua parte, como o texto que o pastor pregou, os seus pezinhos estão sobre a rocha, a aplicação dos mandamentos do Senhor faz parte da sua vida diária. Então, pare de caçar coisas que não existem muitas vezes. Então diga, Deus, eu reconheço a sua soberania aqui no trabalho. Se vai fechar as portas ou não, eu estou contigo. Se na família está acontecendo alguma coisa, então me revela para que eu possa trabalhar. Porque eu reconheço a tua soberania e eu tenho feito a tua vontade. O que tem acontecido, queridos, é que muitos de nós têm dado os ouvidos aos amigos de Jó. E não se submete à soberania de Deus. Deus, eu não sei se a minha vida vai ser virada do avesso, mas uma coisa eu sei, que eu reconheço que o Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quer a qualquer hora, a qualquer momento. Então, um dos benefícios de uma vida cristã vitoriosa é reconhecer a soberania de Deus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto de Jó, no final dos seus escritos, ele diz, no verso de número 3, ele diz o seguinte: tu me perguntas como atrevi
em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Aí, queridos, eu vejo aquele ponto que eu coloquei ali, dentro desse texto. Os benefícios de uma vida cristã vitoriosa. Saber o quanto somos ignorantes em relação à pessoa de Deus. O quanto nós somos limitados no conhecimento da pessoa de Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, né? Aonde Deus está, aonde Ele nos auxilia, onde Ele nos acompanha todos os dias, o seu poder, o seu amor, a sua graça, né? A sua misericórdia. A razão de estarmos aqui é por causa dela. E nós não conseguimos transmitir para o nosso semelhante a misericórdia. Então, quando nós nos pegamos não conseguindo perdoar, não conseguindo ter misericórdia, nós paramos para pensar dizendo, eu sou ainda limitado no conhecimento de Deus. O quanto nós somos ignorantes no conhecimento de Deus, no amor de Deus em relação ao ser humano, às pessoas. O quanto Ele ama cada um, independente do que ele fez ou que ele deixou de fazer. E por isso que aqueles que têm uma vida cristã vitoriosa e têm esse benefício, ele sabe que ele precisa reconhecer a cada dia que precisa se aproximar mais desse Deus e conhecer mais desse Deus. E à medida que você e eu nos aproximamos mais desse Deus, em relação ao nosso semelhante, não é muitas vezes aqui na sua palavra, né? Porque nós podemos adquirir o conhecimento, mas esse conhecimento ele não passa para as outras partes do coração, ele fica apenas no intelecto. Agora, quando você vai para o seu semelhante, aonde você vê Deus presente, aonde você vê o amor de Deus no outro, você começa a conhecer mais Deus, e você começa a dizer, Deus, eu preciso te conhecer melhor. Eu preciso te conhecer melhor. Então você quer ter esse benefício na sua vida? Você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Então reconheça que você é ignorante no conhecer a Deus. No conhecer a Deus. O outro ponto que eu vejo está no verso de número 4, onde Jó diz, tu me mandastes escutar o que estava dizendo e respondi às suas perguntas. Eu vejo ali o relacionamento com Deus. Deus fala com tu me mandastes escutar. Qual é a primeira coisa em que o pastor José falou no domingo passado em relação àquele que está firmado na rocha? Qual é a primeira coisa que a pessoa faz antes de aplicar o mandamento do Senhor na sua vida? É ouvir. Então, o relacionamento com Deus nos põe a escutar o que Ele tem para dizer. Então, um dos benefícios de uma vida cristã vitoriosa é ter um relacionamento com Deus. Escutar. A Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça. Quem não tem ouvido, mesmo que não tenha essa cartilagem aqui, tem o buraquinho. Mesmo aqueles que, vamos dizer, o fogo queimou, né? Há uma reconstrução, ainda faz ali o buraquinho e há uma possibilidade da pessoa conseguir ouvir. Quem não tem ouvido? Todos nós temos ouvidos. Mas quando a Bíblia fala daqueles que têm ouvido, ele fala do ouvido espiritual. Aqueles que têm um relacionamento com Deus. Não é bom quem é casado aqui ter um relacionamento sincero, amoroso, dedicado com sua esposa ou com seu esposo? Não é bom ser claro, honesto, sincero com ela ou com ele? É esse tipo de relacionamento que Deus quer, e é esse tipo de relacionamento que Jó tinha, e é esse tipo de benefícios que uma vida cristã tem. Um relacionamento com Deus. Não há dúvida nenhuma em escutar os conselhos de Deus. Os mais duros conselhos de Deus, quando nós temos um relacionamento com Ele,
não tem dúvida que vamos ouvir. Quinto, que eu vejo nesse texto, no verso de número 5, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo. Com os meus próprios olhos. Antes eu te ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Conseguimos ver. Conseguimos ver beleza onde não há. Ontem na reunião do louvor, antes de começarmos a reunião, o Valber estava comentando sobre o livro que a célula estava lendo, Neemias, e aí ele começando a comentar sobre Neemias, o homem de Deus que ele era, como ele fez, como ele agiu, como ele se comportou. E aí nós podemos comentar o seguinte, em que quando Neemias chegou e viu os muros destruídos, a ruína e tudo aquilo que Neemias viu lá, que vocês já viram lá no livro, Neemias não viu os muros, as pedras roladas, a impossibilidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele viu aqueles muros construídos, ele viu a Jerusalém reconstruída. Então, um dos benefícios que Jó tinha em ver com a experiência que ele viveu na sua vida diária, de perder tudo, de passar por o que ele passou, pela doença, ele vê a mão de Deus sobre a sua vida. Se ele iria morrer ou não, isso não importava. O que importava é que ele permanecia na mão de Deus, na vontade de Deus, temente a Deus, dedicado a Deus, servo de Deus, amante de Deus. E um dos benefícios, eu até esqueci de colocar isso aqui, mas é quando você depara com todas as situações, seja no trabalho, seja na família, que esteja ruim. Esse olhar de Jó aqui, que agora eu te conheço, ele já vê lá na frente. Ele já vê o quê? Ele já vê a restauração. Ele já vê as coisas transformadas. Imagine se seu olhar, se o meu olhar se mantiver na ruína. O que vamos fazer? Se o nosso olhar disser para um amigo, para um parente, para alguém em casa, olha, não adianta mais, você está perdido, você não presta mais, você já era. Se nós não tivermos essa visão que Jó tinha, agora eu te conheço. E eu sei que da cinza o Senhor pode ressuscitar e levantar vida. E no verso do número 5, ele vai falar sobre, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus olhos. No verso 6, e por isso estou envergonhado, e tudo que disse me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Por isso estou envergonhado de tudo que disse, e me arrependo, sentado aqui num chão, num monte de cinzas. Envergonhados. Quantas vezes eu me encontrei envergonhado? Deus fazendo maravilhas, Deus fazendo maravilhas, Deus fazendo maravilhas na minha vida, me dando presentes tremendos, e eu ali murmurando, brigando com Deus, chutando o pau da barraca, como dizem por aí. Quantas vezes eu me senti envergonhado e me arrependi. O Jó, mesmo que ele não blasfemou de Deus, mas os seus questionamentos em relação àquilo que estava acontecendo na sua vida vinham à sua mente. E por isso ele
se sentiu envergonhado e se arrependeu. Você quer ter uma vida cristã vitoriosa, quer ter esse benefício, então se envergonha diante da presença de Deus. Quando os argumentos forem maior do que as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Quando você esquecer das vitórias que Deus tem feito no seu viver diário. E não só aí, mas antes de você nascer, a vitória de você existir já estava aí. Então, se envergonha diante dos lamentos e se arrependa e diga: Deus, eu estou arrependido. Eu estou arrependido, Deus, de ter tomado essa postura. E também, Deus, eu estou arrependido de ter perdido outras oportunidades de abençoar outras vidas. Terminando aqui, queridos, o sexto está no verso de número 6 também, onde eu vejo o seguinte: por isso estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinza. Gratidão. Não tem nada nessa vida que agrada ao coração de Deus, que é um coração grato. Sentado no chão, aonde é o nosso lugar. Porque é um símbolo de onde você e eu não podemos fazer nada. Onde Jó não poderia fazer nada. A cinza representa a humilhação. Eu me humilho diante de Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E Jó teve uma vida vitoriosa, sim, porque ele levou na sua jornada, pode passar lá, Vinícius, esses benefícios. Quer ter uma vida cristã vitoriosa? Não é como dizem por aí, sucesso, 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 sucesso. Não. Esses itens aí faz de cada um de nós termos uma vida vitoriosa. Termino, queridos, a mensagem dessa noite com um texto que vou ler para vocês, depois não está ali na multimídia. Mas vou ler para vocês e depois eu digo o endereço. Apenas preste atenção na leitura. Escute o aviso da sabedoria. Escute, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades, em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, assim: gente louca, até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escute quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamarei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos, não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de escuridão. Mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não vão encontrar. Vocês não seguiram a sabedoria, sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigiam. Portanto, receberão o que merece e ficarão aborrecidos com coisas que fizeram. Os que não têm juízo são destruídos por estarem
satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouve terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Termina essa mensagem com Provérbios 1, de 20 a 33, onde me volto ao começo, onde o pastor José usou o texto de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27, onde ele diz: aqueles que ouvem os meus mandamentos e põem em prática, esses estão com os seus pés sobre a rocha. Mas quem me ouve terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivos para ter medo de nada. Você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Então, agarre estes benefícios que ela lhe traz e você de fato terá uma vida cristã vitoriosa. Não para a sua glória, não para o seu ego, não para a sua igreja, para dizer que a sua ou aquela igreja ou aquela outra igreja é melhor por esse ou aquele motivo, mas para a glória de Deus, para a glorificação do nome de Deus. Os benefícios de uma vida vitoriosa é para glorificar o nome de Deus. Somente isso e nada mais. Não é para o vaso bater no peito e dizer eu sou um cristão que nada me abala. Não, é para que esse cristão glorifique ao nome do Senhor. E se lemos o livro de Jó, e se ele levou as marcas no seu peito, esses benefícios, cada um de nós também tem acesso a cada benefício desse. A história da sua vida que está sendo construída dia a dia, a oportunidade de estar de pé todos os dias, a oportunidade de ser abençoado todos os dias, os traumas, as consequências, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, Deus quer usar para formar no seu ser os benefícios de uma vida vitoriosa.